da essência que sempre foi a essência da igreja, tá certo? Por quê? Porque a igreja, ela foi plantada por Jesus, por Deus, ela foi estabelecida por Deus, e a palavra de Deus já estabelece para que serve a igreja e o que a igreja deve fazer. Então, essa essência do que a Bíblia diz, ninguém pode mudar, né? Então, o novo não é chegar e querer, como alguns têm dito, houve essa discussão na internet, né? É atualizar a Bíblia. Não, a Bíblia, ela é sempre atual porque a palavra de Deus é eterna, tá certo? Agora, então, pode ser uma coisa, fazer a essência do que é, mas com uma forma nova, adaptada ao nosso tempo. E a Bíblia vai mostrar o quê? Se a gente insistir em cristalizar a forma, pode ser que a gente acabe perdendo a essência, né? Por exemplo, eu vou dar um simples exemplo que é muito usado, né? Antigamente, não muito tempo atrás, 60 anos atrás, tá certo que para muita gente é muito tempo, né? 70 anos atrás, 70 anos atrás, a maioria das igrejas evangélicas, o louvor era apenas hinos do inário. O instrumento musical era apenas o órgão, né? Algumas mais avançadas e sofisticadas introduziram o piano, mas inicialmente era órgão. Órgão. Agora, olha só, qual é a essência que aquela igreja há 70 anos atrás estava vivendo? Adoração a Deus. Então, a adoração nunca vai mudar. Não importa em que tempo a igreja esteja, nós vamos adorar a Deus. Só que hoje nós adoramos com bateria, com guitarra, que naquele tempo era entendido como coisas do diabo. Por quê? Porque os grupos de rock que usavam isso, né? A igreja nunca usava isso, e a guitarra, a bateria estava ligado aos grupos de rock, a drogas, ao movimento hippie, a tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tá certo? Mas o que aconteceu? A forma mudou, mas a essência permaneceu. Ok, agora eu vou falar uma segunda coisa que eu creio que tem a ver com a nossa igreja. Eu acho que a questão de forma adaptada também sempre a gente deve buscar isso. Mas o que é o novo de Deus? O novo de Deus, muitas vezes, irmãos, é voltar à essência do que a igreja é. Porque é muito comum, com o passar do tempo, a igreja ir se desviando daquilo que a Bíblia diz, e, portanto, o novo é voltar ao eterno, ao que é eterno e imutável, né? E eu entendo, irmãos, que o que Deus está fazendo, não só na nossa igreja, mas na igreja, no Brasil e no mundo, né, é justamente isso. É nos levar de volta a olhar. Então, Deus deu um break, puxou o freio de mão da igreja, todo mundo parou para quê? Vamos ver o que a gente tem feito. E vamos ver a palavra de Deus e perceber o quê? O que a gente tem feito está batendo com aquilo que a palavra de Deus diz. E nesse sentido, já quero dizer uma coisa, irmãos. É claro que dificilmente uma igreja, a exceção vai ser uma igreja que está fazendo algo contra a palavra de Deus. Não é difícil uma igreja que tá fazendo algo que é pecado, que não, mas tem, infelizmente tem, mas é raro. Agora, a questão não é bem essa. A questão é o quê? É que pode ser que, com o passar do tempo, a gente começou a valorizar e dar importância a algumas coisas que não estão erradas, que a Bíblia também diz, mas pode ser que a essência do que é ser igreja acabou sendo colocada em segundo plano. Então, o que acontece muito frequentemente, irmãos, é aquilo que é prioridade, deixa de ser prioridade, e outras coisas que não são tão prioridade começam a ganhar espaço. E aí, quando a gente olha as atividades da igreja, a gente percebe o quê? Que talvez a gente não esteja alcançando. Então, para quem participou do congresso, do encontro que terminou, vai terminar hoje, irmãos. Hoje ainda tem mais um período hoje à tarde, né? Mas para quem participou, acho que deu para perceber muito claro. Uma prioridade essencial da igreja é fazer discípulo. Mas a verdade é que hoje a maioria das igrejas não é muito eficaz em fazer discípulos. Inclusive a nossa. Então, houve um momento que a gente fez uma avaliação da igreja, né? E a nossa igreja está praticamente toda ela na coluna 1. Uma outra coisa, talvez, na coluna 2, né? Para quem estava no encontro vai entender, né? A coluna 1 é a igreja, vamos dizer assim, mais tradicional, né? A coluna 2 é a igreja que tem grupos pequenos eficientes funcionando, e aí a coluna 3 é a igreja que discipula, uma igreja que efetivamente
está fazendo discípulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque buscando direção de Deus, orando, e eu estou dizendo isso, Deus vai trazendo as coisas. Para mim ficou claro que, irmãos, eu já disse isso algumas vezes, se você participou da EBD o ano passado, talvez você vai lembrar disso, mas Deus, para mim, tem deixado claro que o que Ele quer de nós é que a gente volte a priorizar aquilo que é prioridade na igreja, aquilo que deve ser prioridade na igreja. E, na verdade, aquilo que deve ser prioridade na nossa igreja já foi discutido em 1999, né? Em 2000, 1999 e 2000. Olha só, 20 anos atrás, em 21 anos atrás, 22 anos atrás. Houve uma grande conversa, olhando a palavra, todos os pastores, liderança, Assembleia Geral da Convenção decidindo, discutindo, e chegamos a uma declaração de missão da nossa denominação. O que é isso? Olhando a Bíblia, quais são coisas essenciais que a igreja deve ter? Então, por isso, irmãos, nós vamos partir hoje desse ponto. Nós vamos olhando parte a parte na Bíblia, porque toda a declaração de missão não poderia ser diferente, né? Inteira ela está na Bíblia. Se alguma coisa da declaração de missão de uma igreja não estiver na Bíblia, essa declaração está furada, né? Ela tem que estar na Bíblia, e não só tem que estar na Bíblia, mas tem que tocar nos pontos essenciais daquilo que a Bíblia diz, né? Tá ok? Então nós vamos começar relembrando isso. Então, de imediato, eu quero fazer uma pergunta aqui, porque a gente repetiu isso, né? A gente tentou decorar. Deixa eu ver aqui, ó. Quem tem segurança de dizer que já conseguiu decorar a declaração de missão da nossa denominação? Levante sua mão, só para dar uma olhada. Quem conseguiu decorar? Amém, pastor Masashi. Pastor Masashi. Amém. Os demais eu sei, não está tendo essa segurança, eu não vou falar assim, ó, abra o microfone e diga você sozinho. Claro que não, eu não vou fazer isso não. Então fica tranquilo. Mas nós, então, nós vamos decorar. Olha só. Ué, pastor, mas não é só para decorar versículo bíblico? Não é verdade. O melhor é você sempre decorar a Bíblia. Mas como eu disse, essa declaração resume alguns versículos bíblicos e princípios da Bíblia importantes. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela, tá? Para que a gente decore essa declaração de missão. Olha, irmãos, a minha expectativa é que até o próximo... Daqui 2 domingos, vamos colocar assim, 2 domingos. Daqui 2 domingos, todos nós que estamos na EBD, a gente saiba de cor essa declaração de missão, tá? Que resume muita coisa da Bíblia. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui para você ter aí. Ok? Essa é a declaração de missão da nossa denominação. Não abra o áudio, deixa o áudio fechado mesmo, né? Não tem um áudio... Aliás, não. Abra o áudio aí. Vamos abrir o áudio, que aí fica uma santa bagunça, como o pastor David gosta de usar essa expressão. Abra o seu áudio e nós vamos ler juntos aqui, ok? Receber santidade e poder de Deus, ser testemunho de Jesus Cristo, fazer discípulos de todas as nações. Olha só, 3 partes da declaração, né? Primeiro diz o que a gente precisa receber, santidade e poder de Deus. Depois diz para ser o quê? Para ser o quê? Para ser testemunho de Jesus Cristo. E depois diz para fazer o quê? Fazer discípulos de todas as nações. Então, receber, para ser, para fazer. Então, a estrutura é simples. Você precisa receber para ser, para depois fazer. Eu achei legal essa ordem. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas, olha, a gente só primeiro, sem receber de Deus alguma coisa, a gente não é nada. Então, a gente precisa receber de Deus. Aí a gente vai já fazer. Não. Antes de fazer, a gente tem que ser, né? O ser precede fazer. Então, a gente vai ser. E aí, sim, depois a gente vai fazer. Tá ok? Então, vamos falar de novo juntos? Receber santidade e poder de Deus, para ser testemunha de Jesus Cristo e fazer discípulos de todas as nações. Ok, agora vamos
Vamos decorar esse negócio aqui, ó. Isso aqui é como decorar versículo com criança, né? Mas isso ajuda muita gente. Vamos lá, então. Então, vamos repetir. Cada vez a gente vai cortando palavra aqui, você vai decorando. Vamos ler de novo, então. Receber santidade e poder de Deus para ser testemunha de Jesus Cristo e fazer discípulos de todas as nações. Todas as nações. Ok? De novo. Receber santidade e poder de Deus para ser testemunhas de Jesus Cristo e fazer discípulos de todas as nações. De novo, receber santidade e poder de Deus para ser testemunhas de Jesus Cristo e fazer discípulos de todas as nações. Então agora a gente já vai falar de cor, né? Vamos lá. Receber santidade e poder de Deus para ser testemunhas de Jesus Cristo e fazer de todas as nações. Ok, irmãos, não é tão difícil. Tem umas pegadinhas aqui, né? É testemunho de Jesus Cristo. A gente vai normalmente lembrar que testemunho de Jesus, não é? Completo é testemunho de Jesus Cristo. Houve um debate disso, irmãos, para deixar claro que é Jesus Cristo, não é qualquer Jesus, não é? Então, ser testemunho de Jesus Cristo e fazer discípulos de todas as nações. Ok. Bom, agora nós vamos, então, rapidamente, hoje nós vamos conversar sobre essa primeira parte, receber santidade, tá certo? Esse é o assunto do estudo de hoje. Então, bem rapidinho, nós vamos agora usar o chat, você usa o chat aí, para você fazer o seguinte. Amém. Tem gente que escreveu na Bíblia aqui, amém. /2, aqui, ótimo. Faça isso, também escreva embaixo do seu nome ali, na missão da nossa nação. Legal. Bom, usa o chat, eu queria que você coloque o seguinte. Quando você ouve a palavra santidade, pensando na Bíblia, pensa no que a Bíblia diz, você ouve a palavra santidade, que ideias ocorrem para você? Que ideias da Bíblia ocorrem para você? Então, você pensa em tudo que a Bíblia diz e você ouve a palavra santidade. Santidade. O que ocorre para você? Vai escrevendo aí. Palavras, expressões. Manda ver, pessoal, no chat. Sem pecado. Amém. Santidade é vencer o pecado. Pureza. Amém. Pureza é um sinônimo de santidade. Legal, olha. Separado. O sentido fundamental da palavra santidade, santificação, é ser separado quer dizer, implicitamente separado para Deus. Ok. Purificação. Amém. Ser como Jesus. Integridade. Renúncia. Sem renunciar, renunciar a nós mesmos, a gente não consegue crescer em santidade. O Espírito Santo em mim é santo. Viver de acordo como Jesus vivia. Amém. Eu acho que se a gente juntar todas essas, tá tudo correto, tá tudo 100%, né? E se juntarmos isso, de fato, vai dar uma ideia muito boa do que é santidade, né? Em termos de texto bíblico, eu vou fazer uma pergunta. Alguém se lembrou, embora não tenha escrito aqui, do texto que fala sobre os frutos do Espírito? Alguém se lembrou? Pode levantar a mão, só para ver. Ok. Legal, então é muito bom. Então esse estudo de hoje vai ser muito bom, porque olha só, quando você pensar em santidade, uma coisa, um texto-chave que você deve trazer à sua mente e que você pode usar, se um amigo seu pergunta, olha, que negócio é esse? A sua igreja chama Igreja Rhodes, que é santidade? Que história é essa de santidade? Um texto chave da Bíblia, que você pode usar para você entender melhor o que é santidade e para você explicar para alguém, é o texto, então, de Gálatas, capítulo 5, vamos abrir lá, Gálatas 5, 16 a 26. Gálatas 5, de 16 a 26. Eu vou pedir para, bem rapidamente aqui, deixa eu ver quem que poderia fazer isso. Lucas, você lê para nós, Gálatas 5, 16 a 26. Gálatas 5, 16 a 26 aqui. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne.
porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Amém. Obrigado, Lucas. Irmãos, esse é o texto que agora você vai discutir, estudar junto com o seu grupo pequeno, que nós vamos agora dividir. Os facilitadores, por favor, quem não olhou, está no grupo do WhatsApp as perguntas, né? Que são 5 perguntas, então nós vamos deixar meia hora, hein, irmãos? Vocês vão ter que da outra vez faltou tempo, né? Só que vamos ser bem objetivo, cada um tem que falar bem rapidinho, porque mesmo meia hora não vai dar para ser bem usado se não for nessa dinâmica. Então, se a pergunta 5, vocês vão ver, não der para ser discutida, não tem problema, é uma pergunta mais de aplicação, mas aqueles que conseguirem já responder as 4 primeiras, ok, vai entrar também com a 5ª pergunta. Ok, então nós vamos para as salas. Vou pedir para o Alex fazer essa divisão para nós. Bem-vindos à sala 3! Naomi. Glória a Deus! Amém. Nós somos da sala 3. Amém. Já quero assim de cara nomear o nosso relator. Eu vou pedir para o Lucas ser o nosso relator. Amém. Tá bom. Tá, Lucas? Então, quando a gente voltar para lá, se o pastor falar, Lucas, o que foi discutido no seu grupo, você vai falando assim a ideia básica do que a gente foi conversando aqui no nosso grupo, tá bom? Então, vamos lá começar. Eu tenho uma primeira pergunta aí para a gente pensar e discutir aqui, que seria, o que é essa luta da carne contra o espírito para você? Vou pedir para a irmã Milena começar compartilhando. O que seria essa luta da carne contra o espírito, Mi? O que está também no texto bíblico, né, que é a concupiscência da carne, a soberba, né, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? Então, tudo aquilo que agrada os nossos olhos nesse mundo, né? Tudo aquilo que mexe com a gente, né? E ele mesmo falou aqui, né? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, né? Então, é tudo isso, né? Mas eu poderia resumir em 2 coisas, né? Orgulho e vaidade. Orgulho e vaidade é o pecado que impera, né? Então, ele engloba tudo isso. Essa é a luta da carne contra o espírito, né? E nós somos humanos, então a gente tem que orar muito, né? Vigiar e orar para que não, né? Para que não caia em tentação também, né? E a oração do Pai Nosso também fala isso, né? Não nos deixe cair em tentação, né? Mas livra-nos do mal. E é isso, resumidamente. Muito boa essa observação aí, da orgulho e a vaidade, né? Foi o que a gente ouviu um pouquinho hoje lá na mensagem, que o anjo de luz, né, que estava no céu na presença ali, na plenitude, caiu por conta do orgulho, né? Como a gente ouviu hoje, né? Que o Senhor nos livre disso aí. Vou pedir para a Naomi compartilhar agora. Naomi, para você, o que é essa luta da carne contra o espírito? Obrigada. Eu vejo isso como uma luta interior nossa, como a luta com o nosso velho homem antes de conhecermos a Jesus, né? Que nós continuamos pecadores, mas nós estamos já agora num período em busca da perfeição, né?
Então, eu acho que é essa questão do velho homem com o novo homem, que seria nós tomarmos posse da identidade de Cristo em nossas vidas, né? Tomarmos posse de sermos filhos, não sermos mais pré-filhos, né? Nós nos convertemos, nós deixamos os nossos pecados, as nossas dores lá com Jesus na cruz, né? Nós entregamos isso, nós somos salvos. Mas aí a gente precisa tomar posse da identidade, né? Dizer, não, eu sou filha amada de Deus, né? Então, poder estar tomando posse, buscar maturidade, santidade, poder estar frutificando, né? Para assim podermos todos colher frutos, né? Assim como semear outras vidas, outras pessoas, e lembrando do que foi do encontro, que é intencionalmente a gente tentar levar essa vida de Cristo para outras pessoas, né? Acho que basicamente é isso, o velho e o novo homem ali, para mim. Uau! Faz muito sentido, Naomi. Obrigada. Muito bom. Glória a Deus. Pedir para o Eric compartilhar. O que seria, Eric, essa luta da carne contra o espírito para você? Sim, eu também concordo muito com o que a Naomi falou e com o que a tia Milena falou também. E eu vejo também que é a luta interna e é aquela história, né? Existem 3 tipos de santificação, né? Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo habita no nosso espírito, a gente é santificado. Então a gente já foi santificado, nós que cremos já fomos santificados. Mas aí dali começa um processo de santificação. Então fomos santificados e agora estamos sendo santificados. Então acho que a gente está nesse processo de ser santificado e nesse processo existe essa luta, né? Porque como a Naomi falou, quando a gente aceita Cristo, a nossa velha natureza é renovada, só que continuamos com a natureza de pecadores, né? E aí dá justamente, o espírito quer fazer o bem, quer fazer o que Deus manda, só que a carne, que é a velha natureza, que é a natureza pecaminosa, não quer, né? E fica nesse embate. E aí aquela questão, né? Qual lobo você alimenta mais, né? Se é o lobo do espírito ou se é o lobo da carne, né? E que você alimentar mais vai ter mais força. E inclusive eu ouvi outra analogia que além de você alimentar o espírito, você deixa de alimentar a carne, né? Então, o lobo da carne vai morrer de fome e o do espírito vai se fortificar. E isso é através do jejum, né? O jejum é para isso também, para a gente matar a carne e ter vitória, ter santidade, ter retidão, né? E é isso aí. Glória a Deus. Fire! Glória a Deus, Eric. É isso mesmo, né? Engraçado como Deus vai entregando um pouquinho para cada um e aí as coisas vão se encaixando, né? É isso mesmo, né? A questão da santidade, do alimentar, aquele que for mais forte é o que vai prevalecer, né? No caso aí, que a gente almeja é o espírito. E essa diga do jejum aí é batata, né, Eric? Começa a jejuar, começa a vir a luz, tudo que está de ruim dentro, né? É impressionante, né? No jejum é o período de quebradeira, né, irmãos? Acho que é por isso que a nossa carne luta tanto para a gente não jejuar, né? Lutar também não jejuar. Então, mas o espírito, né? Se a gente começar a se encher de Deus, naturalmente a gente vai querer jejuar, porque o espírito vai nos convencer disso, né? Então, extraordinário. Lucas, o que é essa luta da carne contra o espírito aí para você? Acredito que já todos falaram, né? Essa é justamente a luta da nossa natureza nova, do homem novo, que Deus deu para gente, o Espírito Santo de Deus agindo em nossa vida contra a nossa natureza antiga e original, que é do pecado, né? Original já nossa, né? De todo ser humano depois do pecado de Adão e Eva. E justamente por ser uma luta contra a nossa natureza pecaminosa, eu acredito que seja a maior das nossas batalhas. E justamente por isso a gente não consegue vencer sozinho. A gente não consegue pensar, agora eu não vou pecar. Não vou pecar, não vou pecar. Acaba pecando. E você pensa em pecado, aí você acaba pecando. Não tem o que fazer. Então, a única maneira é orar, é jejuar, é buscar a palavra, buscar Deus,
buscar se desarraigar da carne, sabe? Não tem outra maneira. E uma coisa que já aconteceu comigo, eu pensava, Senhor, eu vou tentar não fazer isso, não fazer aquilo, não pensar nisso, não pensar aquilo, e eu vou tentar. Aí, quando isso vier à minha mente, eu vou falar, não, 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 eu vou conseguir, eu vou conseguir. Só que Deus me veio na minha mente falando, filho, você não consegue sozinho, você não consegue dizer não sozinho, você não consegue tirar isso do seu corpo sozinho, eu que tenho que fazer isso, só eu tenho esse poder. E Deus me falou isso no meu coração e eu percebi. E realmente não tem outra maneira, porque justamente Ele que nos salvou, Ele é nosso Pai. Ele que é o único com poder de tirar o mal da gente. E é isso. Isso aí. Extraordinário, Lucas. Não é uma mudança de comportamento, né? É uma mudança no espírito, na alma da gente. Isso que só quem pode fazer é o Senhor. Louvado seja Deus aí, as pecinhas se encaixando aí, ó. Glória a Deus. Irmã Mi, o que é viver no espírito? Conforme o versículo 16 aí. O que seria esse viver no espírito? E ser guiada pelo espírito, que é o versículo 18. Vamos lá, para o versículo 16 e o versículo 18. Tu pode ler o versículo 16 e o 18? Aí, para você, o que é esse viver Tá, fala assim. e ser guiado pelo Espírito? Tá. Versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E o 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Eu gosto, tem uma frase que eu vi uma vez que fala assim: as leis, elas existem para ser obedecidas ou transgredidas, mas a melhor de todas é transcendê-las. E essa transcendência, eu acredito que a gente adquire quando a gente vive pelo Espírito, né? Porque Jesus veio para isso, né? Ele veio não para acabar com as leis, mas para cumpri-las, mas cumprir não de uma forma como aqueles religiosos pensavam, né? De uma forma rígida. Então, eu acredito que viver pelo Espírito, né? É você frutificar o fruto do Espírito, que é muito difícil, né? A gente precisa dessa unção mesmo de Deus, né? Porque fazer o bem cansa, né? A palavra de Deus fala isso, né? Fazer o bem não vos canseis, né? Porque cansa fazer o bem, né? Ser paciente. Gente, quem tentou já ir ser paciente? Também é uma dificuldade, né? É difícil, né? Ser fiel, né? Então, viver no Espírito é o pão diário, né? É o pão de todo dia, a gente buscar, é o jejum, né? E quando a gente vive no Espírito, gente, quando a gente peca, é incrível, você não sossega, né? A sua consciência pesa, né? Porque você já tem o Espírito habitando em você e pega. E eu sempre pensava assim, meu Deus, estou crucificando Jesus de novo na cruz, não posso fazer isso, né? Então aquilo me doía eu sacrificar Jesus, pregar cada prego, entendeu? E aí eu disse, não posso, não, meu Senhor, me ajude. Então isso aí foi fazendo também o que é viver no Espírito, é você se importar em desapontar o Pai, né? E também saber que, por tantas vezes que a gente possa decepcioná-lo, Ele continua nos amando, né? Apesar de todos os nossos pecados, que Ele morreu por todos eles, Ele continua nos amando. E isso é que dá, viver no Espírito é isso, né? Pelo menos na minha visão, né? Buscar o Senhor sempre, em todo momento, em todo lugar. É isso. Excelente, irmã. Glória a Deus. O que é viver no Espírito e ser guiado pelo Espírito para você? Bom, aqui fala bem claro que quem anda no Espírito jamais satisfará a concupiscência da carne, jamais satisfará os desejos da carne, né? Então, essa questão mesmo de negar e matar a carne até que a gente não satisfaça mais os desejos dela, mas pelo contrário, a do Espírito, né? E isso que é andar pelo Espírito. Eu gosto muito da NVT e na minha versão ela fala assim, no 16: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida.
assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana, né? Então, é bem aquilo que a gente falou anteriormente, e é isso, viver pelo Espírito é matar a carne, é não satisfazer os desejos da carne. Naomi, pode compartilhar. Para mim, viver no Espírito também, eu acho que tem muito a ver com intimidade com o Senhor, para a gente conseguir tá vivenciando e poder estar sendo guiado para Ele, por Ele na realidade, a gente tem que estar aberto, com o coração aberto e entregar, né? Podermos estar tendo esse tempo de intimidade com Ele, seja em oração, estudo da palavra, para que através disso a gente possa estar firmando de fato o direcionamento. Claro que eu acho que tem a questão também junto com a intimidade, a gente poder estar ouvindo a voz de Deus, né? O que o Espírito Santo nos traz, mas eu lembro bastante do pastor quando ele falou assim, ele não arromba a porta do seu coração, você tem que abrir, né? Então, são partes da nossa vida que a gente tem que abrir e dizer assim, não, toma, Senhor, é teu, né? E uma outra frase que, para a gente viver no Espírito, é assim, é fácil, uma pessoa compartilhou ontem, é fácil a gente aceitar o Jesus Salvador, mas é difícil aceitar o senhorio de Jesus, né? De dizer, não, o Senhor, né? Com todas as letras maiúsculas, né? Do que implica isso, né? Eu acho que viver e ser guiado tem muito a ver com essa questão da intimidade, de podermos nos abrir e permitir que Ele possa estar nos guiando. Amém. Glória a Deus. Pode compartilhar, Lucas. Então, achei muito interessante essa última fala da Naomi sobre o senhorio de Jesus, o senhorio de Jesus, de Deus, né? Essa questão dele de nós sermos seu servo, né? E isso muitas vezes é difícil. Muitas vezes é difícil a gente aceitar que algo que vá contra o nosso instinto, por mais que o instinto seja bom, possa não ser bom como a gente pensa. Porque, afinal, Deus sabe de tudo. E, obviamente, muito mais do que a gente sabe. Então, às vezes, a gente acha que pode fazer uma coisa, pode fazer outra, mas Deus mostra pra gente que não é o tempo certo, ou não é a coisa certa, ou as duas coisas não é o tempo certo, não é a coisa certa. E isso é parte de viver no Espírito. Justamente como falaram da intimidade também, de viver assim, buscando se desarraigar das coisas terrenas, das coisas normais e buscar mais viver o sobrenatural. Buscar viver coisas que a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir. Buscar ver justamente o Espírito, né? E conforme a gente vai entrando na intimidade de Deus, ele vai se revelando mais e mais, tanto em sonhos quanto até em visões, seja o que Deus quiser, né? E é isso. Eu particularmente, eu nunca vi algo assim, mas eu creio que é real e creio que já tive vários sonhos reveladores, assim, que muita gente já teve também, que está restando 11 minutos. Ok. Então, rapidamente, é isso. Viver no Espírito, buscar o sobrenatural, fugir das coisas terrenas. Aí tem a outra pergunta aqui, o que seria o contrário disso? Viver, né? Viver pela carne e ser guiada pela carne, de uma forma bem objetiva e direta. O que seria isso aí? Vamos começar de novo pela minha. Viver pela carne e ser guiada pela carne. Uma palavra, assim, viver na carne é a derrota total, né? É ser derrotado. Derrotado total. Para mim é isso. Derrota. Eric? Para mim, viver na carne é rejeitar o sacrifício de Jesus.
É você Uau. esquecer e abandonar o sacrifício de Jesus. Lucas? Eu gostei do que o Eric falou, é uma coisa bem, bem pesada, né, de se pensar. Cara, você está não aceitando que Jesus sofreu para você ser salvo, para você ser, como é, ser, tipo, esculpido, assim, para uma pessoa melhor, né? E eu acho que viver na carne também, em simples palavras, assim, poderia ser como deixar tudo para lá e deixar tudo de tudo acontecer naturalmente e não se contentar com mudanças, sabe? Deixar tudo na mesmice, assim, digamos assim. Seria, ou seja, viver muito as coisas terrenas, viver muito natural e achar que tudo é normal, que tudo é tranquilo. Isso é complicado. E uma coisa assim, achar que não tem nada a ver, as coisas não têm nada a ver. Isso é sutil, mas é Uhum. errado. É verdade. Relativizar tudo, né, Lucas? Tudo é relativo, né? A gente tenta relativar de alguma maneira as coisas. Naomi? Duas palavras me vieram à mente: retroceder e morte eterna. É isso. Uau! Eu estou impactada, gente, com a resposta de vocês. Meu Deus, como é, né? Em uma palavra a gente consegue definir que a Milena falou aí, o Eric, o Lucas, a Naomi, é exatamente isso, né? Deus seja louvado. Estou impactadíssima com a resposta de vocês, me edificou muito. O que significa crucificar a carne no versículo 24? Vamos lá? Versículo 24. O que significa crucificar a carne? Vou pedir para o Eric começar essa. Bom, aqui fala na minha versão que aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Então eu creio que crucificar a carne é dizer sim para Jesus todos os dias. Todos os dias a gente está renovando o compromisso com Jesus. E uma coisa também que me veio é que tem em várias igrejas, né, tem culto do milagre, né, culto da cura, culto da restauração. E amém, glória a Deus por tudo isso. Mas eu creio que também a gente precisa ter mais cultos de morte, morte da carne, né, morte dos nossos desejos carnais. Então, culto de arrependimento, de a gente se despir do velho homem. Então, eu acho que é bem isso, é a gente dizer sim para Jesus todos os dias. Eita, Jeová, isso é um culto desse, hein, gente? Ô, Jesus, crucifica a sua carne. Vai ter uma quebradeira, uma choradeira. A gente precisa mesmo. Irmã Mi? É matar o eu, né? O nosso eu, todos os dias, né? Não sou eu, mas é a vontade de Deus em mim, né? E aí volta ali o que a Naomi falou, essa intimidade é você andar olhando pelos olhos de Deus, né? Seguindo a vontade de Deus, né? E seguindo o caminho que ele aponta, né? Isso é matar a sua carne, a sua vontade, né? O seu eu. É Jesus te guiando, é Deus te guiando pelo caminho e o resto não importa. Ele manda por aqui, Senhor, mas não é, eu tenho que fazer isso, não. É por aqui. Então, é isso. É andar com os olhos, com os ouvidos na vontade de Deus. Sim. Naomi? Basicamente, para mim, é o ponto da Milena, né? É você abrir mão do eu. Ótimo. Lucas? Acredito que todos já falaram a mesma coisa, né? Sacrificar o próprio corpo, sacrificar figurado, né? Sacrificar os próprios desejos, a própria natureza pecaminosa, e em detrimento da natureza divina, que só Ele pode nos dar. É isso. Amém. O Senhor me fez lembrar daquele versículo, né? Que nós somos novas criaturas. Nós não somos criaturas antigas, aquelas criaturas que viviam na escuridão, nas trevas, né? Porque a palavra de Deus fala que a partir do momento que a gente chega nesse mundo, a gente já chega separado de Deus. Eu posso ser bebê, posso ser o que for, mas eu nasço separado de Deus, né? E a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para o Senhor, a gente mergulha ali nas águas, que é uma simbologia, a gente tem que morrer aquela criatura carnal e a gente tem que
subir uma criatura nova, uma criatura espiritual, uma criatura que é direcionada pelo Espírito, pela presença de Deus, né? Então, é realmente, literalmente, um morrer e um ressuscitar para o novo que Deus tem para nós, uma nova criatura. Que ligação podemos fazer deste texto que nós acabamos de estudar, Gálatas, com a nossa missão, que tem receber santidade? Então, a gente acabou de estudar Gálatas sobre o Espírito, né? O fruto do Espírito, viver pelo Espírito e as obras da carne. O que isso tem a ver com a nossa missão? Receber santidade. Irmã Mi. Está separado, né? O receber santidade é você, no momento que você recebe a Cristo, você é separado, né? Separado desse mundo, separado dos seus desejos, separado do seu eu, né? E é todo dia buscando, né? Em oração, em jejum, em tempo. Eu achei tão interessante hoje, foi que eu ouvi aquilo. Acho que foi ontem. Separar um tempo para encontrar com Deus, né? Eu acho interessante viajar para encontrar com Deus. Tem gente que viaja para encontrar o melhor emprego, o melhor namorada, o que seja, né? Mas alguém já viajou para encontrar com Deus? Só ele, você e ele, né? Numa viagem, né? Tem lua de mel, né? Vamos fazer, então, esse tempo com Deus. Eu já fiz isso, foi muito, muito legal. Mas é isso, é separar e frutificar, né? Frutificar o espírito no espírito. Glória a Deus. Eric? Eu acho que é muito o que o Lucas falou anteriormente, que não dá para a gente ser santo com a força do nosso braço, mas a gente recebe santidade, a gente não gera santidade. Quem gera santidade é só Deus, que Ele é totalmente santo. Ele nos concede a santidade. Então, acho que o nosso trabalho é a gente, como a Nami falou, né, ter intimidade com Deus, a gente falar, Senhor Jesus, me dá a santidade, me ajuda a ser santo como o Senhor é santo. Então, é essa vida no Espírito. Naomi? Isso me remete também aos estudos do evento, né? Uma frase que ecoou bastante, me impactou, foi dizer: sermos discípulos restaurados para podermos ser discipuladores restauradores. Então, para que sejamos restaurados, nós precisamos abdicar da carne, precisamos ter santidade, né? E para que seja isso curado, né? E a santidade, eu acho que impacta também todo aquele processo de confissão de pecados, perdão, para que possamos, né? E santos, né? Então, fazer um exercício diário para poder estar em santidade. Amém. Amém. Não sei se deu uma falhadinha aí no da Naomi, mas ela falou assim, implica em confissão de pecados e liberar perdão, né, para que isso aconteça. Muito bom, é isso mesmo também. Lucas? Acho que já falaram tudo necessário, né? Ser santo é justamente ser separado. E assim, como a Tiane falou, antes quando a gente nasceu, a gente era separado de Deus. E aos poucos a gente foi se separando do mundo agora, né? Então a gente foi aos poucos sendo moldado como canal do poder de Deus, da santidade de Deus para as outras pessoas, né? Justamente, como o Eric falou também, essa santidade não vem da gente, vem só de Deus, né? Só dele, e a gente é apenas canal, a gente é instrumento, né? Para propagar a santidade dele e propagar a palavra dele, claro. Glória a Deus, né? E a gente precisa, assim como o ar que respira, pedir para o Senhor derramar essa santidade sobre nós, que a gente venha receber essa santidade. E o versículo muito forte fala sobre isso, sem a santidade ninguém verá o Senhor, né? Que a gente ouviu, inclusive, hoje na pregação do pastor. E assim, às vezes a gente está preocupado com tantas áreas da nossa vida, mas a santidade não está alinhada com Deus. Então, a gente está, às vezes, servindo ali, mas se a gente não tiver santidade de nada, isso vai adiantar. Então, acho que tem que ser a prioridade principal na nossa caminhada cristã, é a santidade. E a partir da santidade, as coisas vão fluir, né? O ministério vai fluir, né? A presença de Deus vai fluir, a sua identidade vai fluir, né? É realmente construir essa identidade em Cristo.
Bom, o tempo é curto, eu vou tentar correr bastante, mas você fique à vontade, use sempre o chat para fazer perguntas. Então, qualquer pergunta, jogue no chat, faça uso disso, tá ok? Bom, vamos bem rapidinho aqui. Primeira pergunta, o que é essa luta da carne contra o espírito, que está no versículo 17? Primeiro grupo da Sumier. O grupo da Sumier, quem que vai relatar aí? Bem rapidinho. Tá. No Rosângela, grupo por favor. da Sumier, estávamos eu, a Aimee, a Bela, Yuri e a Sumier, né? Uhum. E aí a gente viu que a luta é algo constante na nossa vida entre a carne e o espírito, e foi dado o exemplo da mentira, né? Que muitas vezes a gente quer escapar de alguma situação e a gente acha que não é nada demais e acaba por escolher mentir, né? E acaba que a obra da carne milita contra o espírito e acaba desagradando a Deus, né? Aí, como foi citado também no grupo, que Paulo falou, né? Que o bem que quer fazer não faz, mas o mal que não quer fazer acaba fazendo. Então, foi bem legal a discussão e também foi colocado que, assim como Jesus venceu, nós também podemos vencer as mentiras que a gente recebe do inimigo, mas a gente tem a livre escolha de combater com a verdade de Jesus. Amém, legal. Grupo 2 do pastor Massage tem alguma coisa a acrescentar, tá? O que já foi colocado, não é necessário. Se houver algo a acrescentar, por favor. Na verdade, aí só para complementar o que a Rosângela falou, é uma luta constante, como ela complementou, mas acima de tudo é você estar vigiando, né? Estar vigiando sempre para que a gente não passe por algumas coisas que podem ser pequenas, mas é uma luta. Então, é você vigiar sempre aquilo que você está fazendo. Amém. Amém. Vamos para o grupo 3 agora com a segunda questão, e aí eu vou conversar tudo junto isso. O grupo 3 da Anne, segunda questão é: o que é viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito? E o que seria o contrário disso? Então, viver no Espírito, a gente concordou que, de uma forma geral, é buscar o sobrenatural. Buscar sair do mundo natural, do mundo terreno, e buscar o sobrenatural de Deus, buscar a santidade com Deus, por meio da intimidade com Ele. E isso só se a gente buscar orar, buscar jejuar, buscar falar com Ele, buscar a presença dEle a todo momento. Porque Ele sempre está com a gente, mas nem sempre a gente está junto com Ele, né? Isso é sutil. E o Legal. contrário disso seria viver na carne, viver na mesmice, como eu diria. Viver, tipo... contentando-se com o pecado, contentando-se com a vida natural pecaminosa do ser humano, que é justamente o que a gente tem que fugir, né? Legal. Amém. Amém. O grupo 4 tem alguma coisa a acrescentar, grupo do Takashi? Sim, tem. Viver segundo a vontade de Deus e dizer não ao pecado sobre todas as coisas. Amém. Amém. Ok. Olha só, eu queria apontar algumas coisas, então vamos entender aqui. Essa questão da santidade. Primeiro ponto que eu quero apontar, é óbvio que o inimigo, Satanás e os demônios, vão nos tentar a pecar, e outros textos vão falar da batalha espiritual. Mas nesse texto ele não fala nada sobre Satanás e os demônios. A gente tem a noção, às vezes, equivocada, que por trás de todo o pecado e de todo pecado cometido é Satanás que nos levou a isso. Não, a Bíblia vai dizer muitas vezes que cada um é tentado pela sua própria cobiça, por si mesmo, pela sua carne, né? Então, olha só, esse texto está trazendo a noção de que uma primeira frente de batalha é contra nós mesmos. Então, olha só, a nossa luta não é só contra Satanás. A gente enfatizou isso muito na libertação, né? Porque a gente, como igreja, não tinha essa noção. Mas Satanás, sim, também. Mas não é o que o texto traz. Na verdade, a nossa luta é em 3 frentes. Satanás e demônios, então, a gente já enfatizou muito isso em vários momentos, é contra a nossa carne, ou seja, nós mesmos, que é a natureza pecaminosa em nós, e contra o mundo. Então, os 3 inimigos do cristão é o mundo, a carne e Satanás e os demônios, né?
você vai ver esse texto está abrangendo só a carne, que é a natureza pecaminosa. O mundo, outros textos vai dizer, não ameis o que há no mundo, aquele que ama no mundo, o amor do Pai não está nele, enfim, o sistema desse mundo. E Satanás é outra área. Mas olha só, então vamos entender aqui. O que o texto está dizendo é o seguinte, você pode viver de duas maneiras, é claro, aí já vou dizer, normalmente a gente transita de um lado para o outro, áreas da nossa vida, enfim. Mas olha só, você pode ser guiado, conduzido, vou usar palavras do texto. Versículo 16, você pode viver no Espírito, você pode, versículo 18, ser guiado pelo Espírito, ou você pode viver na carne e ser guiado pela carne. A carne é o quê? É você mesmo, é a sua natureza pecaminosa. Agora, vamos entender uma coisa. Obviamente, quem é guiado pelo Espírito, não é que ele deixa de tomar decisão, tá certo? Porque o Espírito Santo, diferentemente dos espíritos malignos, ele não possui ninguém, né? Ele não, você continua com livre-arbítrio, com tudo, mas é você querer deixar o Espírito Santo guiar você, ou você guiar você mesmo. O que o texto está dizendo é isso. Se você guiar você mesmo, o que vai produzir é imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade. Então, se a sua natureza pecaminosa que está em você, eu vou melhorar a fala, não é você guiar você mesmo, mas é a natureza pecaminosa que está em você e que está impregnada em você, e você só vai ser liberta dela na eternidade, na glorificação. Então, todo cristão ainda tem natureza pecaminosa nele, que é a carne. Mas também todo cristão tem o Espírito Santo habitando dentro dele. E existe uma luta entre esses dois. E é claro, a luta, na verdade, não é que o Espírito Santo está tentando contra a natureza e fica... Não, na verdade, a luta é simples. Você é o que diz o que acontece na luta. Você que decide, vou fazer como vou dar ouvidos e ser guiado pela carne. Vai dar fruto da carne. Não. Eu vou ser guiado pelo Espírito Santo. Eu vou deixar o Espírito Santo controlar a minha vida. Então, quem deixa o Espírito Santo controlar ou a carne controlar é você. E tem a carne dentro de você, natureza pecaminosa e o Espírito Santo. Mas nenhum deles... Agora eu vou dizer uma coisa, no automático é a natureza pecaminosa que vai controlar. Porque o Espírito Santo é a nova criatura que entrou em você, né? Mas no automático, eu estou dizendo assim, se você não dá... Né? Não. Você... E aí... esse é o processo de crescimento de santidade. E é claro, não preciso citar muito isso, mas eu quero destacar ainda esse ponto. É um erro muito comum, ou não, talvez seja tão comum hoje em dia, mas um erro comum é achar que espírito é o nosso espírito, não, espírito é Espírito Santo com E maiúsculo. Como está aí, é lógico, né? Mas muita gente, especialmente o não cristão, vai pensar uma coisa. Tem o espírito dentro de... O meu espírito é bom e a carne é má. Não. O que o texto está dizendo é que a carne realmente é a natureza pecaminosa tem, mas o que é bom não é o seu espírito. É o Espírito Santo que habita em você. Então, quem tem que controlar você é o Espírito de Deus que habita em você. Então, entenda isso. Dentro de você tem duas coisas. Natureza pecaminosa e o Espírito Santo. E essas duas coisas são opostas entre si, como diz. E por isso você vai estar sempre sendo influenciado, guiado, ou vivendo no Espírito, ou vivendo na carne, na natureza pecaminosa. E a proposta é que você, obviamente, viva no Espírito, ok? Qualquer pergunta, vocês podem jogando, eu não vou ultrapassar, já estouramos em 3 minutos o tempo aqui, mas eu vou ser bem rapidinho, vamos avançar aqui para a gente encerrar essa questão. Item 3, eu vou pedir para questão 3, o que significa crucificar a carne, no versículo 24. Grupo 5 da Kátia. Crucificar a carne seria submeter-nos à vontade de Deus, que ela é melhor. Crucificar a carne seria a gente dizer não àquilo que o Senhor está mandando a gente dizer não. Não é escolher o que é certo, o que é bom, mas é escolher o que é melhor, que é a vontade de Deus. Legal. Grupo 1, tem algo a acrescentar? Grupo da Somé, Rosângela?
Eu já ia escrever lá no chat que a gente falou exatamente isso que a Kátia falou. Amém. Beleza. Amém, amém. Antes de passar para isso, tem uma expressão legal aqui que a Kátia colocou. Vem, na verdade, uma ilustração. É como se tivesse dois cachorros, não sei porque quem criou essa, mas como se houvesse dois cachorros de briga dentro de você. Porque existe a rinha, né? A batalha de cachorro em alguma cultura, e é mais usado isso. Mas, enfim, quem que vai vencer? Vai vencer o cachorro que se alimentar mais. O cachorro mais forte vai vencer. Se você está sempre alimentando a carne, não é à toa que você vai ficar escravizado pelo pecado. Então você precisa alimentar o espírito. Por isso que, claro, é fundamental a oração, como foi colocado, o tempo de comunhão com Deus, enfim. Tudo isso que vocês colocaram está correto, mas é essa escolha de deixar o Espírito Santo controlar a sua vida. Você sabe qual é outra palavra para dizer, eu esqueci de tocar sobre isso, mas olha só, um outro significado para viver no Espírito e ser guiado do Espírito, que a gente está mais acostumado, sabe o que é? É ser cheio do Espírito. O que é ser cheio do Espírito? É viver no Espírito, é ser guiado pelo Espírito. Quem está mais cheio do Espírito? É aquele em que mais áreas da sua vida e mais frequentemente, mais tempo durante o seu dia a dia, o Espírito Santo está controlando, e não a sua natureza pecaminosa. Então, você quer ser cheio do Espírito? Deixe o Espírito Santo controlar a sua vida. Diga isso explicitamente. Ore sempre. Eu já disse, né? Essa é uma oração que eu faço todo dia. Ore todo dia. Espírito de Deus que habita em mim, controla o meu ser. Produz o fruto do teu Espírito. Enfim. Agora, fiz essa digressão atrás. A terceira questão. Literalmente, crucificar a carne é o que? É matar a carne. Literalmente. Agora, o sentido é esse mesmo que os grupos colocaram. Mas o que está dizendo? Você tem que matar a carne, matar a natureza pecaminosa. Por isso que a Bíblia vai dizer o quê? Que quando a gente crê em Jesus, o nosso velho homem morreu. Só que, vamos entender, né? Morreu posicionalmente, potencialmente, mas você vai ver, depois você pode, alguém pode jogar para mim aí no chat, Romanos 6. É a minha orientação para você se aprofundar nessa ideia de matar a carne. Romanos 6 você pode ler depois. Você já morreu em Cristo, mas então faça morrer o velho homem. Então, crucificar é fazer morrer o velho homem. É você dizer, não, isso aí já morreu, eu sou uma nova criatura, eu estou assumindo o novo homem que eu sou, a nova mulher que eu sou, né? E eu estou fazendo morrer o velho homem. O velho homem é uma outra palavra para a carne ou para a natureza pecaminosa. São todos sinônimos. A Bíblia vai usar a expressão carne ou velho homem, enfim, como sinônimos, né? Então é isso, a ideia é você morrer, você considerar morto, considerai-vos, pois, Romanos 6, considerai-vos, pois, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Não reine, portanto, o pecado em vocês, porque vocês morreram. E esse é o sentido do batismo, tá? Em Romanos 6 vai dizer, o batismo significa você mergulhou, o velho homem morreu, você levantou novo homem. E Romanos 6 vai dizer uma coisa importante, e aí eu vou encerrar, não vou até o fim, porque, né? Não, eu vou só encerrar aqui no 4 depois. Mas, olha só, uma coisa muito importante. Quando você vai ler Romanos 6, você vai entender melhor, eu não vou ampliar essa ideia, porque não vai dar tempo de explicar tudo. Mas quando você crê em Jesus, você é unido com Cristo na sua morte. Assim como Cristo foi crucificado, você é unido com ele, você é crucificado e morre. E também você é unido com Cristo na ressurreição. É uma outra... alguns entendem como uma forma de linguagem, de falar. Outros entendem, e eu sou tendente a essa interpretação, de que espiritualmente isso aconteceu. Só que, de novo, né? É uma realidade em processo. É isso que é importante entender. Tudo que a Bíblia diz, você é nova criatura, você é santo, é uma realidade em processo. Não é que você não peque mais, mas é uma realidade em processo. É tão verdade que qualquer um de nós, se Deus me chamar nesse momento, eu vou estar no céu totalmente sem natureza pecaminosa. Por quê? Porque eu já morri com Cristo. Só que nessa terra ainda é uma realidade que não é completa, está em processo de se completar. E como é que se completa? Você se considerar morto. Você se considerar morto, né? Esse é o caminho. Última coisa, e eu não vou passar para os grupos salário, porque pelo tempo. Item 4, ou melhor, eu estou falando muita coisa, grupo 2, rapidinho. Item 4,
grupo do pastor Massachi, Eliana, que ligação podemos fazer desse texto que nós lemos, né, com o verbo receber, na declaração de missão da nossa nação, receber santidade? Será que vocês chegaram a conversar sobre isso, Eliana? A gente conversou, foi dito muita coisa, vou tentar resumir aqui em poucas palavras, é que a receber a santidade ele tem a ver também com o fruto do Espírito, né? Você tem que estar morto para a carne, tem que estar com o coração aberto para receber a santidade, né? O Espírito Santo pode querer te dar a santidade, mas se o teu coração não está aberto para receber, ele não vai conseguir te transmitir. Amém, amém. Resumindo. Ok, amém. Grupo 3, Lucas, tem alguma coisa a acrescentar? Sim. Na verdade, eu acho que já foi falado assim, essa questão de receber santidade é justamente ir à frente à intimidade de Deus, né? Porque Ele que nos dá a santidade não pode vir da gente e é só dele. Então, a gente tem que receber dele, né? Somente dele. Amém. Legal, irmãos. Olha, essa é a ideia central da coisa, que foi colocado pelos dois grupos. Santidade é algo que você recebe. Não é algo que você, pelo seu esforço, você vai produzir. Não estou dizendo que não tenha que ter disciplina, que não tem que ter esforço, mas não é pela força própria. Não, esse caminho é o caminho dos fariseus. Esse é o caminho que, na verdade, está fadado ao fracasso. Porque santidade, pelo texto, quem produz é o Espírito Santo controlando você. Quanto mais você quer tomar a rédea da sua vida, e não, eu vou me esforçar e eu que vou vencer isso e tal, qual é o problema? É que em você sozinho, o que tem é a carne. Em você, o que tem é a carne. O que produz santidade é o Espírito Santo de Deus que habita em você. Mas se você não dá espaço ao Espírito Santo, mas quer, por esforço próprio, ter santidade, é claro que dependendo da sua disciplina, dependendo do seu esforço, algum nível você vai conseguir. E qual nível é esse? É igualzinho dos fariseus, irmãos. Os fariseus no tempo de Jesus. Eles eram tidos como as pessoas mais santas, né? Mas Jesus, as palavras mais duras de Jesus foi para quem? Foi para os fariseus. Ele fala a hipocrisia de vocês externamente demonstram santidade, mas dentro o coração está cheio de pecado, né? Então vocês são como sepulcro caiado, né? Um túmulo pintado de branco bonitinho, ali você vai no cemitério, está bonitinho, mas dentro, se alguém abrir, tem podridão do que está apodrecendo ali dentro. Então, esse é o conceito fundamental. A gente precisa receber. Amém. Vamos terminar já. O nosso massagem está precisando sair, já pode sair, e nós estamos encerrando com uma oração. Reforço essa recomendação boa desse livro, Impacto da Santidade. Ele vai fazer uma ampla, um apanhado do ensino bíblico sobre santidade. É muito bom, muito prático. Todo o livro do Luciano é assim, Luciano Subirá, né? E realmente é uma boa indicação. Amém, irmãos? Então vamos, nessa semana, vamos durante a nossa vida, viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito e não pela carne. Mate a sua carne, crucifique a sua carne, considere morto para o pecado e deixe o Espírito Santo controlar a sua vida cada vez mais. Em nome de Jesus. Vou pedir então para o Adams terminar orando por nós. Adams, por favor. Pai querido, Pai amado, te louvamos, te glorificamos, Pai. Muito obrigado pelo dia, obrigado pelo culto, Pai. Obrigado, Pai, onde foi enfatizado que os maiores problemas do cristão, Pai, é o orgulho, Pai. Que o Senhor tire isso de cada um, Pai. Que não vivamos mais com orgulho, Pai. Queremos te louvar e agradecer também pelo EBD, Pai, pelo esse estudo maravilhoso, Pai, que o Senhor está nos proporcionando, Pai. Toda honra e toda glória a Ti, Pai. Que tudo possa ser absorvido, Pai, e colocado em prática, Pai. Porque precisamos, Pai, agir, Pai. Não é só receber. Precisamos viver tudo isso que estamos comentando, estamos aprendendo, meu Pai. Quero lhe pedir também, Pai, pelo hoje ainda, Pai, pelo término do estudo que membros da igreja estão fazendo, Pai, que também seja abençoado para que possamos crescer, Pai, todos que estão fazendo e que possam passar essas informações, todo esse aprendizado, Pai. Quero te pedir também por todos que
que participaram do culto, do EBD, Pai, que seja uma fã, e todos os que não puderam, Pai, que seja uma semana abençoada para todos, que o Senhor derrame bênçãos, Pai, e visite a cada um, Pai, para que possamos sermos melhor cada dia, Pai. Quero te pedir também, Pai, que o Senhor esteja sempre conosco, Pai, que possamos te buscar cada dia mais, Pai, que possamos também, Pai, termos essa afinidade, que sejamos mais cheios do Espírito Santo, Pai, e que possamos abrir mão dessa vontade da carne, Pai, porque ela só nos atrasa o nosso crescimento. Vamos acabar com essa carne, Pai, que nos incomoda tanto. Amém. E vamos dar mais espaço para o Espírito Santo, Pai. Abençoe a todos nós, Pai, é o que eu te peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, amém. Eu quero dar um toque numa frase que o Adams orou. O problema de você querer santidade na força sua e na disciplina é que gera orgulho. Esse era um problema dos fariseus, orgulho. Então a gente cresce em santidade quando a gente entende que é o Espírito de Deus que faz em nós e a gente não tem mérito nenhum. É Deus que produz. Amém. Deus abençoe. Não vamos bater falta hoje por causa do IFD, né? Tá todo mundo liberado aí sem a falta. Hoje, os outros dias a gente tem falta. Amém. Deus Amém. Glória a Deus. Tchau, irmãos. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Firme na rocha. Aleluia. Vamos lá, Simônia. É nós, na mesma sala. Tchau, Santos. Tchau, Santos. Aleluia. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que tenha te abençoado. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e também de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe e uma ótima semana.